Deixa o povo entrar aí no Facebook aí. Devagarinho. Boa tarde. Bom dia, telespectadores, bom dia, ouvintes da Rádio ABC News. A gente começa aqui a entrevista de hoje, nessa sexta-feira, né, que já está ficando ensolarada. Eu acho que vai fazer um calor aí esse final de semana, tomara, né. Quero agradecer quem está no Facebook, já entrando aí para poder participar com a gente dessa entrevista de hoje. Quem está também na radioabcnews.com, né, para poder ficar aí no pé do ouvido, né, com o celular na rádio, ouvindo a nossa entrevista de hoje. E, como de praxe, a gente vem sempre aqui entrevistando, né, personalidades políticas da cidade de Diadema e outras cidades também. E eu quero hoje abrir os trabalhos apresentando aqui o Fernando Belém, ele que é presidente do MDB de Diadema, né, é empresário, paulistano de 36 anos, vai falar desde quando ele está em Diadema, bacharel em ciências da computação e também teve uma vivência aí, ou ainda tem, no mercado financeiro. Mas, enfim, hoje a gente vai falar de política com ele um pouco, né, ele que está à frente aí do partido em Diadema, do MDB. Bom dia, Fernando, e bom dia também Arlindo Ribeiro, que é o apresentador hoje. Quem estiver aí no Facebook já tem a imagem dos dois aí ao vivo. Bom dia aos dois. Entrego aí os trabalhos aí, o Arlindo Ribeiro, o ligeirinho. Ok, bom dia, gente, bom dia, telespectadores, ouvintes da rádio. Mas antes de entrar no mérito da questão, aqui uma notícia lamentável. A morte do radialista, do querido radialista José Paulo de Andrade, da Rádio Bandeirantes, morreu hoje, essa madrugada, no Hospital Albert Einstein, 78 anos de idade. Ele foi um ótimo profissional no rádio, no jornalismo, e, para você ter uma ideia, tinha 50 anos de Rádio Bandeirantes. Só isso já dá para demonstrar a competência dele. E o rádio perde um grande profissional, o rádio brasileiro. Mas, antes de entrar no mérito da questão, quem é o Fernando Belém? Faça um pequeno resumo de sua vida pessoal e profissional. Bom, primeiramente, bom dia, muito obrigado, Elias, muito obrigado, Arlindo, a todos os ouvintes do Grupo ABC News, pela oportunidade em realmente abrir um espaço para que a gente possa falar da nossa cidade, das condições políticas que a nossa cidade deve encarar aí nas próximas eleições de 2020. E desde já agradecer a todos aí pela audiência e pelo prestígio da sua audição. Bom, Fernando Belém. Fernando Belém é um paulistano de 36 anos, que debutante no cenário político, casado com a Juliana Palombo, pai do Roberto Palombo, genro do seu Nelson Palombo, que hoje nos dá a graça de estar aqui conosco. Resido em Diadema há quase 7 anos. Vim para cá por uma necessidade de apoio familiar, uma vez que nós tínhamos o Roberto ainda muito pequeno, e era muito necessário a ajuda dos familiares, notadamente do lado da minha esposa, para que nós tivéssemos, de fato, uma condição de sustentação. Chegando aqui em Diadema, bom, eu sou bacharel em ciência da computação, pós-graduado em gestão empresarial, e sempre olhei por onde passei, por todos os lugares por onde passei, as oportunidades que aquilo ali poderia me fazer uma pessoa melhor. Não só no meio profissional, empresarial, onde fiz a minha carreira, na minha maior parte, no mercado financeiro, mas tive a oportunidade e a graça de poder participar de outros segmentos de serviços, industriais, e hoje, como empreendedor, como empresário local,
me sinto na responsabilidade de fato, não ver as oportunidades passarem à margem da minha vida e eu, de fato, só assistir como coadjuvante. Então, eu acho que é mais do que necessário ter o protagonismo e poder fazer um pouco da diferença no local onde eu escolhi para sobreviver e para viver, para educar meu filho e consolidar minha família. Então, esse é, de uma forma resumida, o Fernando Belém. Você tem feito mais para político do que para empresário. Mas, como pequeno empresário, já que você está com uma livraria aqui no centro de Diadema, de acordo com o sindicato da categoria, em decorrência do tal coronavírus, centenas de empresas comerciais, pequeno, médio e grande porte, já se fecharam. Muitas faliram. Okay. Como que você, como empresário, vê essa situação? Há possibilidade daqui para frente continuar esse fechamento, essas falências, ou vai ter uma queda? É muito boa a sua pergunta, Arlindo, porque eu analiso o cenário empresarial brasileiro e o empreendedor, notadamente brasileiro, como um verdadeiro super-herói. Num país onde a gente vê a cumulatividade dos tributos, onde você vê uma situação bastante onerosa para o empresário brasileiro, formal, diga-se de passagem, aquele que de fato está ali emitindo suas notas, pagando seus impostos, empregando de forma lícita todos os seus funcionários. Realmente, de fato, empreender legalmente, o país ele não é favorável a esses empresários. O setor literário, o setor na qual a gente participa, de fato, é um setor que não é de agora, que vem sofrendo crises. A gente vê uma desaceleração bastante grande no cenário editorial e, de forma geral, grandes potências, vide Livraria Cultura, Saraiva, Finac, empresas grandes que ou estão em situação de recuperação judicial ou, de fato, já até fecharam as suas operações. Quem dirá aos empresários de menor porte? Então, prever o futuro, eu acho, quando a gente fala notadamente de pandemia, de uma situação de uma crise sanitária, ela não é uma ciência exata. Não há como você ter uma certeza do que de fato acontecerá. Vide os exemplos onde existem pessoas que, por exemplo, com o próprio coronavírus, foram infectados e nada sentiram, assim como outros foram infectados, muitos sentiram, muitos outros, inclusive, faleceram. Então, de fato, não é uma ciência possível de se precisar. Mas é óbvio que o ano de 2020 enfrentou uma crise sanitária gigantesca, onde notadamente nenhum empresário estava preparado para o tamanho da magnitude que veio esta pandemia, mas o cenário futuro tem uma grande responsabilidade, não só dos empresários, mas também do poder público, de não ter realmente, de fato, uma reserva de emergência, uma condição empresarial, de gestão empresarial eficaz, e por esta razão, muitas das empresas que foram acometidas de forma abrupta com essa pandemia tiveram seus estabelecimentos fechados. Eu não vejo um prognóstico muito positivo, mas algumas notícias já nos favorecem, como, por exemplo, os testes eficazes da vacina, que logo menos deve estourar no cenário nacional. Então, eu acho que isso são prognósticos positivos, mas não geram a solução que a gente realmente, de fato, necessita. Então, eu vejo o cenário empresarial brasileiro de uma forma muito prejudicada e, com muita infelicidade, a gente conseguiu ter a maestria de transformar uma crise sanitária com uma crise política, que eu acho que é o grande atributo do que a gente vai conversar aqui. E, mais do que isso, nós conseguimos fazer com que a crise política se sobrepusesse à crise sanitária, o que é lamentável do que a gente realmente, de fato, consegue perceber a nível nacional. Você disse que veio para Diadema há 7 anos, e você acabou se juntando, unindo entre família com a família Palombo, que é uma família tradicional, que, aliás, eu quero registrar aqui a presença do meu amigo, meu irmão,
Nelson Palombo, né? A família Palombo está em Diadema, se não me falha a memória, há mais de 50 anos. Isso. Quer dizer, com a fundação da Casa dos Retalhos. Perfeito. Então, eu sou dos que elogio essa família pela força de vontade de lutar e de desbravar Diadema. Eu conheço praticamente a família. E você, nesses 7 anos aí que está em Diadema, você já aprendeu muita coisa na área comercial com os Palombo? Não tem como não aprender, né? Eu digo que eu não tenho só um sogro, eu tenho um pai postiço e um excelente professor. No cenário comercial, no comércio de forma em geral, eu tive uma boa bagagem vinda do seu Nelson. O seu Nelson é realmente, de fato, um pioneiro nesse processo empresarial, comercial aqui em Diadema, junto com o restante da família, que tradicionalmente vem transferindo aí por gerações o atributo do empreendedorismo, mas é inegável, com certeza absoluta, me fez uma pessoa, um profissional melhor, tendo a condição comercial como sendo o prisma dele. Imagina que ele começou, não vou falar dos outros empreendimentos que ele teve no passado, mas da livraria em si, que hoje é, de fato, conduzida por nós. Ele começou a livraria com uma banquinha de jornal, pequenininha, saiu para um salão, num terreno onde ele, de fato, não conhecia. O mercado literário nunca foi, ele não vem do segmento editorial, então ele foi construindo com aptidão e conseguiu transformar hoje em uma livraria muito bem posicionada no centro de Diadema, a livraria regional mais conhecida, um ponto de referência na cidade, e que há 20 anos vem desbravando e quebrando paradigmas dentro do cenário empresarial local. E os Palombo tem a vantagem de que a Casa dos Retalhos, se não me falha a memória, é a única loja do grande ABC que vende tecidos por metro. Nem as casas pernambucanas que surgiu com esse objetivo não vendem mais tecido por metro. Quer dizer, quem quiser comprar metro de tecido tem que ir na Palombo Tecidos. Perfeito, exatamente. Agora vamos esquentar um pouquinho a conversa. Tá frio. Por que você aceitou ser presidente da comissão provisória do PMDB, do MDB? Do MDB. Muito bem. O MDB foi um acaso na minha vida, né? Por que eu falo um acaso? Porque, como falei no início... Mas o acaso não existe, né? Existe quando você traça o seu caminho, naturalmente algumas coisas vão se aproximando de você, e não necessariamente você buscava por aquele objetivo. Eu buscava, na cidade onde eu escolhi, como falei lá no início, sobreviver ou viver, não viver à margem e não ser conduzido por terceiros. Então eu não queria ser de fato um coadjuvante, queria ser um protagonista. Sempre gostei de política, mas nunca me filiei a nenhum partido, nunca tive cargo eletivo, nunca fui à frente na condução política de absolutamente nada. Mas sempre acompanhei a política de uma forma geral. Até pelo mercado do qual eu sempre fui inserido, o mercado financeiro me exigia muito o conhecimento econômico, o conhecimento socioeconômico, a sociedade de forma geral, as classes sociais. E, naturalmente, a política faz parte da conjuntura de tudo isso. E não era de agora, meados de 2016, em uma conversa com o seu Nelson, e ele sim, de fato, vem de uma trajetória, de um enredo político bastante assíduo na cidade, tendo em vista que Diadema é uma cidade muito nova, e eles participaram do início da formação dessa cidade. Então, claramente, essa inserção política me fez ter um expoente dentro desse assunto. E, claro, no momento em que a gente vivenciava essa discussão política, eu fui percebendo que Diadema era carente demais de políticas públicas condizentes com as necessidades da população. E, óbvio, eu não poderia viver em uma cidade onde eu via as coisas acontecerem, e eu não gosto de usar o termo desigualdade, mas eu acho que
o lado correto seria a criação da riqueza. Então, eu acho que, independente da sua classe social, você teria que ter a oportunidade de gerar renda, de gerar a sua própria riqueza com o fomento e o apoio da sustentação pública. E aí, numa conversa que eu tive com o seu Nelson, eu aventei a possibilidade de falar o seguinte: seu Nelson, vamos um dia montar um partido, mas um partido totalmente alheio, diferente disso que a gente está vivendo? E ele falou, poxa, acho que faz sentido, vamos amadurecer isso. E aí vieram as eleições de 2016, a gente assistiu de camarote, mas não participamos. E quando foi em 2018, já com mais musculatura, e entendendo um pouco mais o cenário na qual eu estava inserido, eu comecei a perceber que ali, de fato, tinha uma real oportunidade de então falar o seguinte: bom, eu já passei pelo comércio, eu estou no comércio, já passei pelo serviço, já passei pela indústria, já atuei no mercado financeiro. O que me resta? Bom, me resta conhecer, então, com um pouco mais de profundidade, o que é a política, porque a política permeia em todos esses outros setores. E foi quando eu iniciei as atividades com a convite de um amigo, para fazer o apoio a um deputado federal, que hoje é deputado no parlamento italiano. Inclusive aqui deixo o meu abraço ao deputado Fausto Longo, ele que foi um professor e foi o cara que me inseriu dentro do cenário do MDB. Fausto Longo, ele saiu como deputado federal por Piracicaba, e é um cara que trouxe justamente essa visão europeia, uma visão da qual eu comungo bastante, a visão parlamentar. O parlamentarismo é algo que me atrai, e dentro dessa situação, dessa conjuntura, eu entendi que aquilo ali fazia sentido para mim. E aí eu tomei como decisão própria e singular, pessoal, de apoiar o Fausto Longo. E aí eu consegui perceber que, de fato, eu tinha um poder de influenciar pessoas, e aí trouxe o seu Nelson e mais alguns agregados, e daqui nós montamos uma coordenação de apoio ao Fausto Longo, e que naturalmente se arrastou para o Dr. Paulo Scaff, ao governo do estado de São Paulo. E aqui ajudamos na condução da campanha do Dr. Paulo Scaff, e esse fruto foi começando, essa colheita, assim, essa plantação foi começando a gerar pequenos frutos, e um dos frutos foi uma possibilidade de, então, fazer parte do MDB local. E o MDB vem sofrendo uma renovação, já não é de agora, e no meio dessa renovação ficou-se entendido que era o momento realmente, de fato, de fazermos algumas transformações, e eu, surpreendentemente, fui convidado a fazer parte do MDB na cidade. E eu achei que era o meu momento, que era uma situação cíclica que eu deveria passar, e aceitei o desafio. Então estou há 1 ano e meio na condução do partido, na comissão provisória aqui em Diadema, e achava que isso faria de mim um pouco mais experiente no cenário político, e não só aquilo que eu vi enquanto noticiário. Interrompendo a sua pergunta, com todo respeito, imagina, como está, então, desse 1 ano e meio que você está no MDB, como está o MDB em Diadema? Tem quantos filiados? O MDB em Diadema tem aproximadamente 10 mil filiados na cidade. Hoje a gente tem uma estrutura bastante renovada. Toda a comissão provisória foi refeita, foi reconduzida com pessoas outsiders da política, assim como eu, que não carregam nenhum tipo de vício político e, portanto, olham para o partido de uma forma avançada em prol do equilíbrio e de uma visão não só de Diadema, mas uma visão mais blocada em olhando para as 7 cidades da nossa região, tendo em vista que o lado MDBista vem agora com uma estrutura mais jovem na condução, e com certeza uma energia muito mais aprimorada para fazer uma renovação de acordo com aquilo que já vem sofrendo no MDB nacional. Eu estou admirando a sua forma de responder. Você está falando como um prefeito já, como deputado, como governante. Mas agora, numa entrevista que você me concedeu e que foi publicada no Diadema News, perfeito, quando você já estava na presidência do MDB, você disse que uma das propostas do MDB de Diadema era, este ano, lançar candidatura própria a prefeito. Mudou alguma coisa daquele dia para cá? Mudou. Com absoluta certeza. Muito boa sua pergunta, e até a memória de puxar aquilo que a gente tinha falado há 1 ano e meio atrás.
de fato mudou. Né? Mudou porque quando você tem a possibilidade de analisar as coisas de fora, você vem com muitos propósitos. Muitos propósitos. E eu tinha muitos propósitos. Bom, se eu assumir o MDB, então eu vou fazer A mais B mais C. Só que treino é treino, jogo é jogo. E no momento em que eu fui inserido ao jogo, eu percebi que o gramado não era tão verdinho como era, como se mostrava ser. Então a gente tinha que realmente, de fato, reestruturar o partido de forma geral. E de forma geral, era devolver ao MDB o protagonismo que ele sempre mereceu como uma das maiores legendas no âmbito nacional. E aproveitando esse cenário de renovação a nível nacional que nosso partido vinha sofrendo, com o ingresso aí do nosso presidente, deputado federal Baleia Rossi, a gente viu e destacou ali a real oportunidade de, então, devolvermos ao MDBista, ao filiado MDBista, um partido mais sólido, mais preparado, para que ele realmente, de fato, pudesse surfar as próximas eleições, e, portanto, de 2022, 2024, com uma forma mais firme. Não adianta a gente ter teto e piso e não ter parede. A gente vai ser comprimido no meio desse processo. E eu, enquanto gestor desse partido, me sentia na obrigação de começar a levantar as paredes. Então, eu vi que a oportunidade que nós tínhamos e o que era melhor para a nossa cidade, nesse atual momento, era escolher um ator, um pré-candidato a prefeito, que fizesse sentido aos ideais que o MDB queria para a cidade e que, portanto, na atual condição, o MDB não tinha pessoas que pudessem ocupar esta posição de largada. E por esta razão, nós optamos por fazer, então, uma coligação ao nosso pré-candidato a prefeito, Taki Yamauchi, pessoa pela qual a gente tem super apreço e entendemos que, de fato, comunga com os princípios e valores que o MDB local preza para a cidade de Diadema. Como você acaba de explicar, né, o MDB acaba de se coligar com o TAC. Perfeito. Agora, nesse acordo, onde fica a figura do presidente do MDB? Você vai ser vice do TACA? Você vai ser vereador, candidato a vereador? Ou você vai apenas ficar depois do lado de fora coordenando a campanha? Eu gosto de usar alguns jargões, né? Eu acho que assim, o urso não pode tomar conta do pote de mel. Né? Eu optei por conduzir um partido e não fazer desse partido o meu meio de sobrevivência. Eu não dependo da política, eu não sobrevivo da política, eu sofro os impactos da política. E por esta razão, eu muito claramente, alinhado aos executivos da nossa estadual, eu optei por não me candidatar a absolutamente nada, não tenho talvez essa pretensão, pois eu acredito que agora era o momento de eu realmente, de fato, trazer ao MDB local uma gestão mais eficiente, preparar novamente, como disse, alicerçando teto e piso com paredes, então eu tenho me preparado para isso e colocado isso à prova. E de tal modo que eu preferi ficar na condução do partido, na gestão do partido, para acomodar os nossos vereadores que disputarão de forma bastante assídua as eleições de 2020. Então, respondendo a sua pergunta, não serei vice-prefeito do TACA, não serei candidato a nenhum cargo eletivo e estou plenamente imerso à condução do partido a qual escolhi. Isso aqui está sendo gravado. Que fique registrado. Quer dizer, depois das eleições eu posso perguntar... fazer a primeira pergunta para você. Eu acho que você não vai nem precisar perguntar, porque o eleitor e o cidadão de Ademense vai conseguir comprovar por A mais B de que o Fernando Belém não teve nenhuma candidatura registrada em 2020. Então, eu acho que isso já começa a dar o tom diferente na condução do partido. Aqui, de fato, existe o V da verdade, existe a palavra. Fernando, o TACA obteve na campanha passada 23 mil votos. Perfeito. Inclusive, passou para trás o candidato do PT. Só que depois ele
saiu de Diadema, ocupou um cargo na prefeitura de Ribeirão Pires e dá-se entender que ele abandonou Diadema durante os 4 anos. Agora ele volta como candidato. Certo. Você não acha que essa ausência dele na cidade possa prejudicá-lo na campanha em termos de voto? Olha, Ligério, muito boa sua pergunta. Eu acho que essa talvez seja a maior dúvida do cidadão diademense. E aí eu fico muito feliz em poder responder essa pergunta para você e para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Eu acho que, assim, existe um jargão que diz assim, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. O Taca, ele vive em Diadema desde os seus 3 anos de idade. É empresário local, industrial local, mora no mesmo lugar há 39 anos. Eu falo isso com propriedade porque quando eu optei por coligar-me ao Taca Yamauchi, a proposta do Taca Yamauchi, eu estudei quem era a pessoa que de fato poderia representar a cidade de Diadema. E o Taca tem como sua formação base gestão pública. Só que, como eu mencionei há pouco, treino é treino, jogo é jogo. E ele sim, saiu como sendo um expoente. Eu costumo brincar com o Taca que ele fala assim, olha, Taca, você disputou as eleições passadas com uma Kombi de vereadores. Hoje nós temos alguns ônibus. Então a gente vem muito mais preparado. E o dado importante, e aí fica a cerejinha do bolo aí para a nossa discussão, nosso debate, 55% da população diademense trabalha fora da cidade de Diadema. E aí eu te pergunto, 55% da população diademense abandonou a cidade? Claro que não. Sabe por que 55% da população diademense sai para trabalhar fora da cidade? Porque a cidade não tem sustentação para acomodar essas pessoas. A cidade não tem desenvolvimento econômico suficiente para poder capacitar e trazer mais qualidade de vida para o cidadão que está aqui. E o Taca tinha um propósito ao encerrar a sua campanha de 2016, né? Qual era a proposta dele, o propósito dele? De fato, entender o que era o jogo e não só o treino. Uma vez que ele nunca foi eleito a nada. Então ele nunca desfrutou de um cargo eletivo. Mas ele foi um expoente nas urnas. E de fato mostrou que o cidadão diademense preza por uma renovação. Renovação e renovação de fato. E para isso ele recebeu o convite, sim, para ser secretário de obras em Ribeirão Pires, assim como 55% da população diademense que opta por trabalhar fora. Opta não, é obrigado a trabalhar fora. Porque tenho absoluta certeza que se tivesse as plenas condições dentro da sua cidade, ela ficaria mais próxima, evitaria trânsito, não gastaria 2, 3 horas de locomoções diárias, vivendo 4 meses no trânsito todos os anos. Agora, fato é, Arlindo, quando o Taca foi para a Secretaria de Obras em Ribeirão Pires, ele fez uma gestão exemplar. Mais do que isso, aprendeu de fato como funciona o cenário político na prática. E vem para essas eleições muito mais preparado, muito mais gabaritado. Então eu acho ruim quando a gente usa a expressão abandonar, porque eu acho que abandonar não cabe nesse contexto. O que cabe nesse contexto, e aí fazendo um contraponto à palavra abandonar, eu acho que ele saiu para se preparar. E aí vir mais preparado, só tem uma pessoa que ganha no meio dessas eleições, a sociedade diademense. Então eu não tenho a menor sombra de dúvidas de que o Taca figura aí como um dos principais atores nessa corrida eleitoral de 2020 e de fato, afirmo a você, uma pessoa gabaritada, não só pela prática agora recém-adquirida na gestão pública, como também pela formação acadêmica em gestão pública. E aí eu acho que a gente une as duas coisas. Fernando, eu vou quebrar o meu compromisso de sigilo. Pois não. Eu cumpri, né? Mas teve uma reunião sua, pois não, com o Adelso, que é o vice-presidente do PSB. Amigo Adelso. Um abraço ao Adelso. Adelso, um abraço também, meu amigão. E, pelo que consta, o Adelso estava interessado em uma reunião com você, com o Taca, para ver se estudar a possibilidade de formar um grupo com o PSB
e que tem o candidato, o vereador Marcos Michels, como candidato a prefeito. Se não me falha a memória, se ficou de conversar com o Taca para marcar essa reunião. O que ficou decidido depois daquele papo? Bom, primeiro o Adelso já é um colega de casa, a gente já tem relacionamento desde a eleição passada, quando ele esteve na livraria para naquela ocasião, então, pedir o nosso apoio. É um amigo da casa, assim como o próprio Marcos Michels, da qual também me reuni, converso com todos os políticos da cidade, não tenho restrição a nada nem a ninguém, muito pelo contrário, eu acho que a política, quando pensada no processo em dividir, ela é totalmente desagregadora. A gente está aqui para somar, para fazer uma cidade realmente de fato diferente. E aquilo que for melhor para a cidade, eu acho que é o que tem que ser de fato colocado à mesa, colocado à prova. E o meu compromisso ali na reunião que eu tive com o Adelso foi de não marcar uma reunião, mas tentar, eventualmente, uma conversa entre esses dois que são dois atores na corrida eleitoral de 2020 para a Prefeitura de Diadema. E, de fato, conversei com o Taca, e corroboro com aquilo que nós, em comum, decidimos, né? Eu acho que ainda não é o momento, acho que a gente veio muito preparado para essas eleições, e a gente está no momento de analisar cenários. Como te falei, a ciência política ela não é uma ciência exata, né? Então a gente começa a analisar como esses atores se configuram, como as suas bases estão alicerçadas. O que eu posso te garantir, Arlindo, é que nós estamos muito bem preparados, com um time de pré-candidatos a vereadores muito bem estruturados, pessoas com causas, com ações, com trabalhos, e com isso, não tenho sombra de dúvida que a gente terá uma fortaleza nas urnas, com o apoio dessas militâncias todas, além das nossas legendas coligadas. Agora, é importante frisar que o Taca é o decisor de qualquer aliança política. O Fernando Belém só decide em um único lugar, no MDB. Né? Me conta uma coisa, o Taca, surge um boato por aí, parece que já foi até noticiado, né, Elias, de que o possível vice do Taca seria o vereador Yoshio. Isso tem um fundo de verdade? Não posso te responder porque desconheço. Então, qualquer coisa que eu falasse para você aqui seria leviano da minha parte. Não tenho conhecimento sobre esse assunto. Mas o PMDB está praticamente coligado com a candidatura Taca. E você não tem conhecimento, pelo menos, de possíveis nomes de vice? Não tenho conhecimento. O que a gente entende é o seguinte: o vice-prefeito, ele precisa compor em dois grandes aspectos. Primeiro, e não nada e mais importante, o que ele pode contribuir para a cidade. Afinal de contas, a cidade, Arlindo, ela passa por um despreparo muito grande na minha avaliação. E por que por um despreparo muito grande? Eu falo despreparo de fundamento. Porque eu já ouvi algumas vezes dizer assim, não, o vice bom é o vice que traz voto. Para mim não é. Para mim o vice bom é o vice que tem pré-requisito para assumir o cargo da qual ele está se candidatando. Por quê? Na ausência de um prefeito, é ele quem conduz essa cidade. Certo. Então não adianta, enquanto a gente ficar com esse pensamento de assistencialismo para ganhar voto, a gente vai viver o que eu sempre digo, 3 dias de alegria e o resto de agonia. E o cidadão diademense já percebeu isso. Então, sair desse lado do assistencialismo, eu acho que a escolha de um vice-prefeito, ele tem que ser muito bem estudado. E não é um cenário estatístico, a gente não está jogando dama, a gente está jogando xadrez. E o xadrez é um jogo de estratégia, é um passo à frente sempre. Então, para a gente estar em um processo eletivo consistente, a gente não tem que ter pressa, a gente tem que ter coerência. E essa coerência passa pelo majoritário. Fernando, mas essa justificativa que você deu, essas qualificações de um vice que você acaba de dar, também já não seria você um nome apto
a preencher todos esses requisitos? Não sei. O que eu posso te afirmar é que para este ano, com absoluta certeza, não será. O Fernando Belém, ele tem um propósito de vida, um propósito profissional, um propósito pessoal, e eu não me sinto ludibriado nessa altura do campeonato em ser eletivo a nada. Então, eu não posso dizer que dessa água nunca beberei, mas te asseguro que em 2020 de fato não será. Agora, olhando para o preparo em si, eu acho que a maior competência que um majoritário possa ter é o que o TACA realmente de fato tem se predisposto a fazer, que é colocar os princípios à frente, e eu sempre costumo dizer isso, Arlindo, assim, a gente pode divergir de ideia, de ideologia, de opinião, mas a gente não pode divergir de princípio. E o que eu percebo muito é que honestidade deixou de ser atributo para ser diferencial. Ora, honestidade tem que vir por essência, né? Tem que vir por essência. Então, assim, político honesto não é nenhum diferencial, é uma obrigação, assim como cidadão. Então, eu acho que, mais do que escolher um vice ou um majoritário, a gente tem que escolher pessoas gabaritadas para poder, de fato, assumir a cidade da forma como realmente, de fato, ela merece ser gerida. O Elias parece que está querendo falar. Fala, Elias. Estou acompanhando aqui a entrevista, que está bem bacana, e aí estou pontuando algumas coisas aqui, Fernando. Pois não. Então, por exemplo, você falou na questão do MDB ser uma legenda em nível nacional muito importante, de fato você falou de mudanças no MDB, também em nível nacional, lógico, mas também na relação do município. Perfeito. Acho que essa é a segunda vez que a gente conversa, eu acho que você poderia ser, sim, um candidato a prefeito e pleitear aí dentro do grupo o vice. Você é um cara inteligente, você é um cara que sabe se pôr, sabe conversar, entende bem da cidade. Um dos pontos que eu acho importante é o desenvolvimento econômico, que você acabou de dar dados aí, por isso que as pessoas saem da cidade, então não trabalham na cidade, não ficam na cidade o tempo todo. Com toda essa trajetória que você foi discutindo, e com mudanças principalmente, essa renovação no MDB de Diadema, por exemplo, tira de alguma forma do cenário uma Cida Ferreira, por exemplo, entendeu? E outra coisa, com essa mudança, mantendo a mudança ainda que você falou bastante do MDB, você acha que o eleitor ele está mais preocupado com o partido ou com a pessoa? Já que também já entendeu essas mudanças de nomes por vários motivos, né, de tantos tempos aí que a gente vem passando por problemas de corrupção, então pode ser que não seja esse o motivo da mudança dos nomes, mas para nós, eleitores e pessoas comuns, é isso aí que a gente entende. Está mudando porque tem alguma coisa, alguma sujeira. Então, enfim, essa mudança tira a velha guarda aí do MDB, né? E as pessoas estão mais preocupadas com o partido ou com a pessoa que vai estar lá pedindo voto? Muito obrigado pela sua pergunta. É legal respondê-la de uma forma bem concisa. Primeiro, de forma alguma, eu acho que a gente pode dizer o afastar a sempre vereadora Cida Ferreira. Primeiro porque ela, com muita maestria, conduziu esse partido por décadas, por muito tempo, né? E eu sempre falo o seguinte, as situações elas são cíclicas. E cíclica significa dizer que a gente tem começo, a gente tem meio e a gente tem fim. Eu não digo que é o fim da Cida Ferreira. A Cida Ferreira muito contribui com o partido, continua sendo nossa filiada, é uma pessoa que tem uma história no MDB, principalmente no MDB de Diadema, mas é uma pessoa que tem muito respeito, muito prestígio no MDB estadual. As pessoas gostam da Cida Ferreira e eu, particularmente, todas as vezes com as quais eu tive contato com ela, sempre fui muito bem tratado, uma pessoa da qual eu tenho todo o prestígio. Então, portanto, não existe nenhum tipo de rusga entre o Fernando Belém e Cida Ferreira, e é importante que isso fique claro, porque muitas pessoas perguntam. Agora, fato o Fernando Belém é o novo gestor do MDB, e por esta razão o chapéu foi passado a mim provisoriamente, estamos numa comissão provisória, e eu acho que o trabalho com o qual eu venho fazendo no partido, ficando muito próximo à executiva estadual, estando muito próximo em apoio direto ao nosso deputado estadual Jorge Caruso, em que inclusive gostaria de mandar um abraço a ele
e ao nosso presidente da FUG, da Fundação Ulisses Guimarães, Rodrigo Arenas, ao nosso coordenador nacional de núcleos, o Bruno Gabriel, que muito tem me sustentado, me apoiado na região. Bruno Gabriel, que já foi candidato a vice-prefeito por São Bernardo do Campo, hoje é assessor ali, conduzindo a coordenação nacional de núcleos do nosso partido. Então, não acho que a gente tem um fim da Cida Ferreira no MDB. Afinal de contas, ela continua sendo nossa filiada e sempre terá a legenda exposta a ela. As portas não estão abertas, estão escancaradas sempre. Agora, é importante frisar o seguinte: você disse aí, o cenário de corrupção saiu de PMDB para MDB, e aí eu acho que isso aí tem uma situação um pouco mais histórica, quando a gente vai falar lá um pouco antes da década de 80, quando a gente teve realmente, de fato, a quebra do bipartidarismo, onde dali saíram novos partidos, no desmembramento do Arena com o próprio MDB. Dali nasceram PDT, o próprio braço depois do MDB, o PSDB, e assim vieram outros partidos, e dali saiu uma regulação onde os partidos obrigatoriamente precisariam ter o P ao início da sua legenda. E por esta razão, o MDB lá de trás foi obrigado a ter o P como início, respeitando PSD, PTB, PMDB e assim por diante. Agora, essa regra ela foi extinta anos atrás. E, num processo de renovação do próprio partido, nada mais coerente do que a gente voltar àquilo que eram as nossas origens ali, geradas e geridas pelo nosso sempre presidente Ulisses Guimarães. Então, voltamos ao nosso status inicial, que era o Movimento Democrático Brasileiro, uma das legendas que carrega hoje o ponto de equilíbrio no cenário nacional, e é o que eu prezo aqui para a nossa cidade de Diadema. Não sei se respondi sua pergunta. Não, tá de parabéns até, porque esse tipo de dados históricos é importante, porque o eleitor comum ele não quer saber, ele não se interessa também, porque ele está correndo atrás de tanta coisa na vida dele, mas passa a entender. O único problema é que vários partidos começaram a mudar de nome, né? Então, e tudo foi numa época bem suspeita, vamos dizer. Mas tem um dado histórico, parabéns mais uma vez. E com relação ao eleitor, você acha que ele vai votar mais partido ou é mais a pessoa ali agora se apresentando, principalmente nesse momento? Boa pergunta, eu esqueci de responder esta parte. Bom, muito bem. Eu particularmente acho que desde o momento em que... Eu acho que cada região merece ser analisada de uma forma singular. Eu vou falar por Diadema, tá? Eu acho que em Diadema a gente tem que analisar por competência, por pré-requisito, por gabarito. Eu acho que a gente vive uma coligação suprapartidária. Por que eu digo suprapartidária? Porque, mais uma vez, a gente pode divergir de opiniões, de ideologias, de ideias, mas a gente não pode divergir de princípios. E o que a gente colocou como princípio básico dessa nossa coligação são, de fato, 5 princípios que fazem da gente, realmente, de fato, uma candidatura bastante firme. E eu acho que o eleitor, ele deveria, se ele ainda está numa visão míope partidária, eu acho que ele deveria se abster dessa situação e, de fato, olhar para aquilo que pode trazer a ele benefícios enquanto cidadão, o resgate da sua dignidade. Por que eu digo isso, Elias? E muito bem pontuado. Porque, mais uma vez, eu digo, o eleitor que ele vive à margem do assistencialismo, ele vai ter 3 dias de alegria e o resto de agonia, e aí ele pode anotar na data do calendário que de 4 em 4 anos vai ter alguém batendo na portinha dele para o satisfazer. E eu acho que isso, enquanto a gente viver como o Brasil vive, desde 1500, trocando pente por ouro, a gente não vai conseguir fazer nada de progresso na nossa cidade. Então eu acho que o eleitor que ainda se mantiver olhando simplesmente para a legenda, se a gente colocar um poste ali, esse poste vai ser eleito. E eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a gente tem que realmente, de fato, analisar os candidatos que estão vindo para essa disputa e fazer, de fato, uma renovação. Renovação em todos os sentidos. Renovação na Câmara, renovação no cargo executivo, renovação nos secretariados, para que a gente realmente, de fato, tenha a condição de colocar a cidade em um trilho de progresso, né? E não de manutenção. Quem muito olha para o retrovisor, a única certeza que tem é que vai ter um muro à frente. Então, a gente não pode gerir as coisas assim. Eu acho que o MDB vem nesse tom de renovação justamente para colocar, ajudar o TACA a colocar um plano de governo que devolva a Diadema o resgate da dignidade e a gente consiga colocar a Diadema num trilho de progresso.
eu acho que você deveria repensar e tentar dentro do grupo pleitear uma vice aí, porque senão sabe o que vai acontecer com tudo que você falou agora, até a Cida Ferreira, Pois não. a gente vai entender que o MDB vai crescer, vai ficar forte e a Cida Ferreira pode vir como vice novamente. Mas enfim, não é uma pergunta, você não vai saber, não vai poder responder também agora, mas Arlindo, continua aí os trabalhos. Você ia fazer uma pergunta, mas então eu vou fazer a sua pergunta. Você falou em termos de eleger vereadores. Certo. O MDB não tem nenhum vereador eleito. Você acha que isso seja um fato desgastante ou falta de deixa o partido sem prestígio perante ao eleitorado ou não tem importância? Como você vê o fato de Diadema não ter nenhum vereador do MDB eleito? Olha só, esse foi um dos principais motivos pelo qual eu aceitei o desafio de conduzir o partido. Eu acho que o MDB, com toda a sua história de ser um partido realmente de fato que prezava na oposição da ditadura militar e que trazia o movimento democrático brasileiro, a democracia imperando no processo, é uma legenda singular, é uma legenda de extremo poderio nacional pela história que construiu desde a sua fundação. E era inconcebível o MDB local ter um acesso à Câmara de Vereadores sempre muito marcado, né? Então, uma legenda do tamanho do MDB ter um protagonismo na cidade é uma obrigação. É uma obrigação. E por esta razão, eu tomei como condução a não candidatura própria. Porque eu acho que a gente está num processo de reconstrução, de renovação. E não ter nenhum candidato eleito pelo MDB, de fato, enfraquece o partido. E é por esta razão que eu assumi o partido, no sentido de tentar devolver a ele o protagonismo que ele sempre mereceu ter. Então, a gente vem agora construindo um partido diferente para trazer e engajar a nossa militância, que muitas das vezes ficou ali à espreita do que realmente de fato aconteceria. E está aqui o Elias, que costumeiramente traz aí a herança da nossa sempre vereadora Cida Ferreira, mas a gente precisa não só ter uma Cida Ferreira, por exemplo, dentro de uma Câmara municipal, mas a gente tem que ter outros candidatos eleitos do MDB. Então a nossa ideia é construir, fazer um processo de construção. Eu falo que para o sucesso não existe elevador, a gente tem que subir degrau por degrau, e a gente está fazendo isso no MDB, construindo degrau por degrau a nossa caminhada, e no objetivo de realmente, de fato, conseguir uma ampliação de cadeiras dentro da nossa Câmara Municipal. Ô, Fernando, eu vou falar aqui, mandar umas mensagens das redes sociais. Aí tem uma pessoa que diz o seguinte: uma pessoa consciente, sensata, buscando novos horizontes nesta política já arcaica que vivemos, ganhou meu respeito. Alexandre do Carmo. Parabéns, Fernando. Sempre uma avaliação sucinta e objetiva, com o olhar voltado para a nova política brasileira, sem os acordos underground, do submundo, da pseudo-democracia, um homem de princípio, que prima pela obrigação da honestidade. Olha só, Wanderson Matias, não sei se você conhece, né? Mas ele que mandou essa mensagem. E aí agora uma perguntinha aqui, um pouco, né, do nosso amigo Salim, né? Que todos Salim, conhecem, grande, né? Salim, amigo Salim. Ele quer entender o seguinte. A gente pulou aqui, peraí. Gostaria que o Fernando esclarecesse a decisão da coligação. Foi de regimento solo? Houve participação da comissão ou executivo estadual? As três coisas. Né? Primeiro, agradecer às pessoas aí que fizeram seus comentários, e ao Salim, que é o Salim, inclusive, foi uma das pessoas com as quais eu conversei anos atrás, sem sequer ter uma pretensão ainda de assumir o partido. Né? O Salim é amigo do seu Nelson de longa data, e num cafezinho a gente conversou sobre política, porque é o meio comum. Mas respondendo ao Salim, os três Salim.
era uma decisão minha, pelo fato de como eu comentei aqui no início, de fazer uma avaliação sobre os pré-requisitos daquilo que eu acredito ser a melhor pessoa para conduzir a nossa cidade. Então, de fato, eu tinha um poder de decisão ali. Poderia ser, sim, monocrático, não fui. Então, eu reuni a minha comissão provisória e com ela tomamos uma decisão de levarmos a estadual. E aí, quando já estava isso consolidado, mantive, sim, um alinhamento com o diretório estadual, porque eu acho que, mais uma vez, não dá para dividir, temos que somar. Então, eu fui à estadual, eu conversei com as pessoas da nossa que fazem a gestão do nosso MDB estadual, e de lá também recebi o aval. Então, isso é muito bacana, porque a gente vê que a gente tem uma coerência naquilo que a gente vem se predispondo a fazer. E recebendo a autonomia e a confiança da estadual para que eu pudesse fazer o meu melhor trabalho, o meu melhor empenho aqui gerindo o partido. Então, os 3. Parabéns. A gente está quase terminando, a gente tem um compromisso com o Fernando, né? Mas eu queria fazer uma pergunta aqui que não estava programada. Se o Taca, né, de repente, ganhar essa eleição, o que você não aceitaria? Por exemplo, o prefeito Lauro Misch trouxe muito grupos de São Bernardo por conta da parceria com o Orlando no primeiro mandato. Depois também escorraçou todo mundo de tratar essa briga até hoje. Você aceitaria que ele trouxesse, por exemplo, pessoas de Ribeirão, de próprio São Bernardo também? Eu não me oponho a isso. Na verdade, é o que eu sempre prezo. Eu acho que a gente tem que quebrar um pouco os paradigmas de que a gente é capaz de fazer tudo. Eu acho que a gente tem que colocar nas pastas a melhor pessoa, mais uma vez, com o pré-requisito para ocupar aquela posição. E não fazer daquela posição uma benesse política. E é aí que a gente começa a ter os problemas da nossa cidade. É aí que a gente começa a ver um aparelhamento público extremamente elevado, é onde a gente começa a ver o funcionalismo público abarrotado, é onde a gente começa a ver mães tendo dificuldade de colocar seus filhos na creche, colocando dificuldade no atendimento à saúde básica, à educação básica na nossa cidade. Por quê? Porque a gente não tem pessoas que têm pré-requisito. É a mesma coisa que a gente falar o seguinte, vamos colocar o Ligeirinho aqui com toda a sua competência jornalística, vamos colocar ele no Ministério de Ciência e Tecnologia. Não vai andar. Então, tem que colocar ele no cenário de comunicação, onde ele realmente, de fato, tem gabarito para poder realmente, de fato, ocupar. E aí eu não vejo regionalização, eu vejo competência. E é assim que funciona no meio privado, onde eu sempre atuei. Então, no meio privado, a gente faz as ações por meritocracia, mas avaliando a competência, a trajetória, a eficiência daquele colaborador. E eu acho que na gestão pública falta isso, e falta muito disso. Né? As pessoas são eleitas e já saem com um conluio ali para ocupar os processos. E eu acho que isso não é benéfico para a sociedade diademense, para a sociedade nacional. Elias, o Fernando, antes de aceitar essa entrevista, ele disse que tinha um compromisso às 12 horas. Nós estamos chegando... 12h30. Precisava só me deslocar, mas agora dá para ficar mais um pouquinho. Eu tenho um problema, numa pergunta que não posso deixar de fazer. Pois não. Quer dizer, você está entusiasmado com a candidatura do Taca. Certo. Só que, nas eleições, o Taca vai enfrentar o José de Felipe Júnior, que foi prefeito 3 vezes do município de Diadema. Certo. Fato nunca acontecido na história do município. Certo. Vai enfrentar também o candidato oficial do Paço Municipal. Certo. Vai enfrentar também, que não deixa de ser um nome, pode ser um nome forte, o Marcos Micho, do PSB. Certo. O Taca tem cacife para enfrentar todo esse batalhão? Bom, eu, pelo menos das vezes boa sua pergunta, mas todas as vezes com as quais eu conversei com o Taca, sempre vi nele muito preparo. E por esta razão, meu entusiasmo. Eu acho que a gente tem que passar por um processo, Arlindo, de conscientização. Todo mundo faz o seu melhor com aquilo que lhe é oferecido na ocasião. Então, vou dar um exemplo do Felipe. É um ator, é uma pessoa expoente na cidade, que tem a sua tradição política na cidade,
mas que já contribuiu com a cidade por 3 mandatos. Então eu falo o seguinte, será que não houve tempo suficiente para que, de fato, pudesse fazer o que deveria ser feito? Ou o que faltou foi prioridade? É falta de tempo ou é falta de prioridade? Por que mais um mandato? E aí eu não estou condenando o fato, porque isso aí é um direito do cidadão, né? Ele não pode ser cerceado o direito de querer ser colocado à prova nas urnas. Eu não estou questionando isso, muito pelo contrário. Eu acho que o Felipe é um bom nome para a cidade no sentido de disputa. Mas eu acho que o melhor nome para a cidade é o candidato que eu escolhi. O pré-candidato que eu escolhi. Por que eu acho isso? Porque eu avaliei as competências com as quais comungam com aquilo que eu acredito. Então, eu acho que em cima desse rol de avaliações, eu acho o Taka extremamente preparado. Justamente por essa, vou dizer, universidade que ele cursou em Ribeirão Pires. Que ele saiu do treino, foi para o jogo, para justamente entender como funciona o mecanismo para um determinado momento ser colocado eventualmente à prova e ter coerência, experiência para poder, de fato, debater de igual para igual. Então eu acho que ele está preparado para encarar não só o Felipe, mas qualquer outro pré-candidato que estiver numa situação de debate. Eu acho que isso é democrático, é viável, é necessário para uma disputa eleitoral. E eu acho que ele, não só preparado, Elias, mas acho que ele construiu uma equipe de suporte bastante razoável para dar a ele condições de driblar. Eu acho que a gente não pode ser arrogante ao ponto, né? Eu falo o seguinte, né? A arrogância, ela te bonifica com bons agrados, né? Então ela vai te dando um docinho para depois te levar por terra. E eu acho que esse não é o objetivo. O nosso objetivo é, novamente, colocar a cidade de Diadema onde ela merece estar e devolver ao cidadão diademense a dignidade que um dia lhes foi roubada. Então, agora é o momento de, realmente, de fato, promovermos uma renovação. E na minha avaliação, isolada avaliação, eu acho que o Taka é a pessoa que mais me completa nesse sentido. E, por esta razão, eu coloco a coligação do nosso partido à prova junto ao movimento. Agora, para encerrar a minha participação, o adiamento das eleições em decorrência do coronavírus não pode ser prejudicial? Não pode também reduzir o número de eleitores? Eu não acho isso, não, Arlindo. Até eu acho que a gente vive o ano de 2020, um ano histórico que vai ser lembrado nos livros didáticos daqui 100 anos, né? Eu acho que o que a gente encarou, agora recentemente, inclusive, foi aprovada a isenção da biometria nas eleições, tendo em vista a possibilidade de contágio, maior tempo de espera nas filas para serem feitas a sua escolha de voto. Não vai ser usada, então foi aprovada a isenção. Então eu acho que até nisso a gente vive uma situação com aquelas letras pequenas, com os asteriscos de disclaimer ao final da propaganda. Por que eu falo isso? Porque eu acho que se nós tivéssemos a manutenção das eleições para o dia 4 de outubro, a gente seria muito prejudicado, tendo em vista que as pessoas ainda acometidas pelo coronavírus, por esse grau de incerteza pandêmico que aconteceu, e as pessoas com muito receio de receberem as pessoas, porque a gente sabe muito bem que a vereança, os pré-candidatos, eles obrigatoriamente, tradicionalmente, vão às ruas. Eles vão às ruas para realmente colocar os seus projetos, os seus planos de governo, as suas tratativas, e conhecer também a necessidade da população. Porque uma coisa sou eu avaliando aquilo que me afeta. Outra coisa é o cidadão que mora numa região com pouco menos desenvolvida e que tem outras necessidades que não são as minhas. Mas eu preciso conhecer, uma vez que serei representante dele. Então, a gente precisa ter uma visão comunitária. E o arrasto das eleições dá uma sensação de que a gente realmente, de fato, tem um pouco mais de janela para poder apresentar isso ao nosso eleitor, ao nosso cidadão. Bom, e a gente chegou aqui a meio-dia, em ponto, gravado. Quero agradecer imensamente o Fernando por ter vindo aqui,
através do convite do Arlindo Ribeiro, que também veio aqui te entrevistar. Parabéns e muito obrigado, cara. Eu que agradeço, Elias, obrigado pela oportunidade, é sempre bom poder falar para o cidadão diademense do que é o MDB, o novo MDB, a estrutura que o MDB vem se consolidando na cidade. Obrigado, Arlindo, pela parceria de sempre. Fernando, deixa eu quebrar o protocolo aqui. Surgiu uma pergunta. O Tanca sendo eleito prefeito, desculpa, ele vai pegar uma prefeitura com as finanças estouradas, em decorrência do coronavírus. Porque tudo que está entrando aqui está investindo em coronavírus. Como que quer dizer, não vai ser, pelo menos no primeiro ano, não vai ser difícil ele governar? É excelente a sua pergunta. E para fechar, eu respondo assim. Mais uma vez, reforça de que a cidade precisa de uma pessoa gabaritada, não só academicamente na função, como pela experiência. E, novamente, eu acho que não há cidade nesse Brasil que não terá suas finanças comprometidas. Não há cidade neste Brasil que terá suas finanças comprometidas. E, portanto, não será um privilégio de nenhum novo governante ou governante reeleito o seu próximo ano de 2021. 2021, 2022, talvez seja as maiores dificuldades financeiras que um município, que um estado possa enfrentar. Então, eu acho que o que é necessário é fazer com que a gente tenha o menor ruído possível, o menor impacto possível. Porque dor é fato que teremos. É fato que teremos. Os empresários sentem, o poder público sente naturalmente, a arrecadação diminui, as pessoas estão... E eu vou dizer mais, a gente vai ter um problema catastrófico um pouco mais à frente, que se resume no índice de desemprego. Então, as pessoas, vou trazer um dado aqui para vocês, o cidadão diademense tem, em média, um rendimento mensal de 3 salários mínimos. Nós temos, na nossa cidade, somente 20% da população com carteira assinada. Ora, isso significa dizer que a maior parte dos nossos trabalhadores, dos nossos cidadãos, ou empreendem ou vivem no cenário informal. E eu preciso fazer aquilo que eu falei no início da nossa entrevista. Devolver a ele a geração de riqueza e não parâmetro de desigualdade. Desigualdade é ruim, essa expressão de desigualdade é ruim. Eu tenho que promover para esse cidadão a oportunidade dele gerar renda e, consequentemente, alcançar um novo patamar de vida. Então, se eu consigo promover isso, eu consigo também, de certa forma, aumentar a arrecadação do município, trazer mais qualidade de vida para ele, consequentemente, ele consome menos o poder público de saúde, o serviço público de saúde. Se ele consome menos o serviço público de saúde, eu tenho menos gasto. E se eu tenho menos gasto, eu consigo alocar esse gasto naquilo que é mais deficitário para a cidade. Então, existe um plano todo por trás que eu muito posso contribuir nesse sentido, mas... mais do que isso, eu acho que é viável a análise de uma conjuntura maior do que simplesmente falar, puxa, eu vou pegar uma bucha. Bucha, todo governante pegará. Estando ele eleito, reeleito, todos pegarão. O que a gente precisa é ter uma renovação na Câmara para que os vereadores que ali assumirem terem não só a consciência, mas terem o compromisso com o conhecimento de causa para colocar em projetos de leis e fiscalização ao executivo de modo consistente. E se isso acontecer, a gente vai sofrer menos. Eu acho que é nessa linha que a gente tem que colocar o plano de governo para acontecer. Porque vai doer para todo mundo. Eu acho isso uma utopia, mas respeito. Está respondido. Queria fazer aqui uma justiça, não sei se seria a palavra. O Arlindo fez uma pergunta para você e citou o Felipe e também o Marcos. Certo. E falou o candidato do governo. Certo. E aí as pessoas estão questionando, por que você não falou o nome do candidato do governo, que é o Pretinho Barba Santa? Não é uma pergunta, a gente só vai... Então a gente está aqui falando que não tem nenhum problema. Eu acho que, mais uma vez, eu acho que não pode ser cerceado o direito de participar do cargo eletivo ninguém. Não. E muito pelo contrário, eu acho que são bons atores, são pessoas que estão ali com seus projetos na tentativa de realmente, de fato, colocar as suas convicções à prova. O que eu defendo aqui
não é A mais B mais C. Não, eu defendo aqui um propósito para a cidade. E aí, seja Marcos Michels, o Rivelino, Pretinho do Água Santa, seja o Felipe, o Ricardo Yoshio, independente, a pergunta foi, o TAC estaria preparado para debater com essas pessoas? Sim. Ao meu ponto de vista, sim. Está preparado para debater com todos. Transparente, assim. A pessoa está questionando a pergunta do Arlindo. Ah, sim. Que ele fez uma pergunta para você e citou os dois nomes e não citou o Pretinho. Ah, sim. Cara, por que ele não fala o nome do Pretinho? Então tem algumas pessoas questionando. Entendi. Mas entendi, foi um ato falho. Ô, Elias, o Pretinho do Água Santa é o candidato. Desculpa interromper, e já interrompendo. Eu citei, sim, o candidato do Passo. Do Passo, mas a pessoa queria que falasse o nome, né? Porque você falou o nome dos outros dois candidatos. Mas é o candidato do Passo, do governo. E é assim também que é tratado, na verdade, né? Mas, enfim, passou. Você está atrasado. Eu vou finalizar com o seguinte, uma notícia que chegou aqui, bem bacana, depois desse bate-papo em alto nível aqui sobre política, que foi muito bacana. O Tribunal de Contas da União concede aposentadoria de R$ 9.600 a Zé Dirceu. Os R$ 600 é um plus do auxílio emergencial, talvez. Pois é. Aí você vê que nós temos algumas incoerências e, mais uma vez, né, fazer da máquina pública, o emparelhamento dessa máquina pública de forma leviana não é benéfico a ninguém. Mas muito obrigado. Obrigado, Arlindo. Obrigado, Elias, por tudo. Eu agradeço a você pela presença. Valeu.